Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje será em Geografia, com o tema Tipos de moradias e materiais utilizados em sua construção. Muito bem. Vamos relembrar um pouquinho a nossa aula passada, onde falamos dos tipos de moradias e também falamos dos materiais utilizados em sua construção. Vocês lembram? Quais são os materiais utilizados nas construções? Isso! Vimos que existem vários tipos de materiais. Existe a madeira, o tijolo, o cimento, a areia, o prego, uma infinidade de materiais que são utilizados para construções, para realizar as construções, seja de moradias, seja da nossa casa, ou de um prédio, ou de um armazém, uma loja, são utilizados diversos tipos de materiais. Isso mesmo. Vamos relembrar mais um pouquinho. Nós falamos de diversos tipos de casas, lembram? Então, falamos da casa de madeira, vamos observar aqui um pouquinho. A casa de madeira, certo? Na casa de madeira, o principal material utilizado é a madeira, que tem diversos tipos, certo? Então, na casa de madeira vai prego, na casa de madeira também pode ser utilizado o vidro. Mas em que parte, professora? Pode ser utilizado para colocar nas janelas. Isso mesmo, então é uma casa de madeira que pode ter outros materiais. Assim também como na casa de madeira, pode ter as paredes, podem ser de madeira e o piso pode ser de alvenaria, que também é conhecido como tijolo. Isto mesmo. Assim são chamadas casas mistas. Mistas por quê? Porque utiliza madeira e também utiliza alvenaria, certo? Aqui do lado também temos um outro tipo de moradia. Estão observando? Essa moradia, ela é feita com barro, isso mesmo. O telhado pode ser utilizado telha, pode ser utilizada madeira ou mesmo palha para cobrir esse tipo de moradia. E não são só esses tipos. Vamos observar essa aqui, ó. Essa aqui bem no cantinho. É uma casa feita com pedra. O principal material utilizado aqui nesta casa é pedra, isso mesmo. E a cobertura pode ser feita com diversos outros tipos de materiais. Não precisa ser a pedra. Pode ser coberta com telhas, certo? A telha que normalmente é utilizada em suas coberturas, assim como o zinco. Tem um tipo de madeira também que vai aqui em cima, certo? Aqui do ladinho, ó, a última casa, ela é bem diferente. Vocês conseguiram observar qual é o material utilizado aqui na construção dessa moradia? Ah, que é utilizado metal, isso mesmo, foi utilizado metal. Veja que ela tem um formato parecido com o formato de um pequeno ônibus, certo? Como se fosse um micro-ônibus, certo? Agora vamos observar essa aqui do cantinho. Você sabe identificar que tipo de material utilizado aqui? A palha, muito bem. Algumas pessoas também constroem suas moradias com palha. Esse tipo de moradia, ele ainda é utilizado até hoje. Claro que não são todas as moradias que são utilizadas com esse tipo de material, mas que ainda existe. Na nossa aula estamos falando sobre os tipos de moradias e os tipos, os vários materiais utilizados em sua construção. E bem aqui, ó, a última casinha que ficou é a casa de
tijolo, isso mesmo, também conhecida como a casa de alvenaria. Lembrando que na construção dessas moradias, aqui do lado, ó, temos o quê? 3 tipos de portas, certo? Independente se a casa é de madeira ou de alvenaria, pode ser utilizado, ó, diferentes tipos de porta, utilizando outros materiais, assim como a madeira, como o vidro, certo? Ou utilizado, essa aqui, por exemplo, é de ferro, certo? Então, pode ser utilizado também outros materiais, assim como também não somente nas portas, mas nas janelas e no acabamento em geral, certo? Então, aqui nós temos, vamos observar, temos esses tipos de materiais. Esses tipos de materiais aqui, você consegue identificar, ele é utilizado para construir que tipo de moradia? Você já sabe aí na sua casa? Muito bem. Aqui em cima nós temos o quê? O tijolo. Vamos observar como é esse tijolo? Esse tijolo aqui, ele aparece com 8 furinhos. Estão vendo aqui, ó? Tá? Então, o tijolo tem diversos tipos de tijolos. Esse outro tijolo aqui do lado, ele tem menos furos, certo? Quantos furos ele tem? 6. Muito bem. Vamos observar esse aqui mais embaixo, mais abaixo. Temos aqui um modelo também de tijolo. Esse tijolo, ele tem apenas o quê? 2 furos, tá? E ainda temos aqui do lado, ó, o bloco de concreto, que também é utilizado nas construções, tá? Em diversos tipos de construções, ele também pode ser utilizado. Vamos continuar observando os outros materiais? Aqui temos a areia. Muito bem. A areia utilizada nas construções também tem outros tipos de areia. Tem a areia mais fininha, tem a areia um pouco mais grossa e tem um outro tipo de areia, areia média, tá? Então, cada um tipo de areia que é utilizado na construção, ela tem uma finalidade. Tem a finalidade que é utilizada para acabamentos, a outra que junto com o cimento, a areia vai formar uma massa, aonde vai servir para fixar os tijolos e construir a base da nossa construção, a base da construção que esteja sendo feita, certo? E aqui do lado, ó, tem a água, porque para fazer essa massa do concreto é preciso utilizar a areia, cimento, olha o cimento aqui embaixo, e a água, isso mesmo. Então, vai formar uma massa e essa massa é que vai servir para grudar os tijolos um ao outro e assim levantar a construção. Muito bem. Você conhece alguém que trabalha construindo casas? Você conhece alguém na sua família trabalha nesse serviço? Faz esse tipo de serviço? Certo. Vamos conhecer outros materiais. Temos aqui outros tipos de materiais também utilizados nas construções. Você sabe qual é o tipo de construção que pode ser feito com esses materiais aqui? Conseguiu descobrir aí na sua casa? Muito bem. Vamos aqui. Esse primeiro material aqui, ó, é madeira. Muito bem. Então, aqui nós temos diversos tipos de madeira, certo? Tem diversos tipos. Tem aqui essa madeira, que ela serve justamente para juntar as outras tábuas mais larguinhas e construindo as paredes, construindo o piso, certo? E aqui em cima nós temos o prego.
Muito bem. Já pensou fazer uma construção, construir uma moradia com madeiras e não utilizar prego? Tudo bem, não tem como, tem que utilizar o prego ou, em alguns outros casos, também é utilizado parafuso. Lembram que lá para construir a moradia de tijolo, as construções com tijolos, é necessário utilizar uma massa, certo? Essa massa é feita com cimento, água e areia. Esses são os materiais bem básicos, certo? E para construir há construções que são feitas com madeira, é necessário do prego para fixar as madeiras uma à outra e assim finalizar a construção, finalizar ali a moradia, certo? Vamos ver outros materiais que também são utilizados. Olha só, aqui nesse exemplo aqui que nós temos, são tipos de materiais. Você sabe para que esses tipos de materiais servem? Conseguiu descobrir na sua casa? Vamos lá, são telhas, isso mesmo. Então, existem diversos tipos de telhas, tá? Tem a telha de concreto, essa aqui, ó, tá? Tem a telha também, essa aqui que é mais utilizada, certo? Nas construções, que também é chamada de telha fibrocimento, certo? Tem as telhas com amianto, tem aqui a telha de plástico, olha aqui a telha de plástico. Elas podem ser coloridas ou ter uma cor única ou mesmo ser transparente. Tem também a telha de cerâmica, que também é conhecida como telha de barro, isso mesmo. Para cobrir o telhado, vai utilizar o quê? Essas telhas. Aqui eu tenho, ó, esse exemplo de telhado, tá? Olha, telinha por telinha, tá? É um modelo. E aqui tem um outro modelo também de telhado, esse aqui, ó, certo? Que foi feito com essa telinha aqui, a telha de cerâmica ou também chamada de telha de barro. Independente do tipo de moradia, do tipo de construção, se for uma construção feita com madeira ou mesmo feita com tijolos, pode ser utilizado diversos tipos de telha, assim também como a moradia feita com palha, isso mesmo, certo? Então, crianças, existem também outros tipos de moradias, certo? Essa moradia aqui, por exemplo, vamos observar, é uma moradia feita com palha, isso mesmo, com palha e tronco, certo? Geralmente, esse tipo de moradia é encontrado em aldeias indígenas, mas também tem outros lugares que as casas, que pessoas também constroem suas moradias, seus lares, com esse tipo de material, certo? Tem também o castelo. O castelo, ele também pode ser construído com diferentes tipos de materiais, certo? Gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim! Muito bem, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula, crianças! Tchau, tchau!